Olá, pessoal! Nessa videoaula, a gente vai ver qual que é o papel que a derivada primeira desempenha no estudo de uma função. A gente vai ver que a f' de x, ela traz para a gente informações sobre crescimento ou decrescimento de uma função f de x. Tá? De que forma? Então, a gente vai querer responder a seguinte pergunta. Dada uma função f de x, eu quero saber aonde que essa função f é crescente e aonde que essa função f é decrescente. Então, eu estou chamando aqui de i, um intervalo, e coloquei aqui o limite que define a f' de x. E vamos supor que a nossa f' de x é maior que zero nesse intervalo i dado, tá? Então, se a f' é positiva, eu sei que esse quociente aqui que define a f', né, do limite, tem que ser positivo. E como o limite lá está fazendo, né, o h tender a zero, a gente sabe que o h pode tender a zero pela direita ou pela esquerda. Então, vamos fazer as duas contas, lembrando que estamos supondo que a f' de x é maior que zero lá no intervalo i, e que, portanto, esse quociente aqui é maior que zero. Então, vamos fazer primeiro o h tendendo a zero pela direita, aqui do lado esquerdo. Então, se o h tende a zero pela direita, eu sei que o h é maior que zero. Então, se o h é maior que zero, obviamente que a gente tem que x mais h é estritamente maior do que x. Agora, volta aqui no quociente. Eu tenho que o h é maior que zero, né? O denominador é maior do que zero. E a fração é maior do que zero, então o que a gente conclui é que o numerador dessa fração, que é f de x mais h menos f de x, também tem que ser positivo. Porque positivo dividido por positivo dá positivo. Ou seja, f de x mais h é maior do que f de x. Então, olha o que a gente concluiu, que se o x mais h é maior do que x, f de x mais h é maior do que f de x. Né? Então, isso me garante que a função f é crescente nesse intervalo i. Vamos conferir aqui também se h tende a zero pela esquerda, o que acontece? Se h está tendendo a zero pela esquerda, então h é menor que zero. Então, aqui a gente tem que o x mais h é menor do que o x. Então, volta aqui no quociente. Agora o h é menor que zero, e o denominador é menor que zero e a fração é maior que zero. Então, a única maneira disso acontecer é se o numerador também for menor que zero. Tem negativo dividido por negativo dá positivo. Ou seja, f de x mais h tem que ser menor que f de x. Então, olha o que a gente chegou. X mais h menor que x, mas f de x mais h também é menor do que f de x. Ou seja, minha função f é crescente nesse intervalo i, tá? Agora vamos fazer a mesma conta, supondo o que acontece se a derivada é negativa nesse intervalo i. Então, a gente sabe que esse quociente vai ser negativo, né? Então, só troquei os sinais. E vamos ver o que acontece a hora que eu tendo a h, né? O h tende a zero pela direita e pela esquerda. Lembrando que agora eu estou supondo que f' é menor que zero. Portanto, esse quociente aqui é menor que zero. Então, se o h é positivo, x mais h é maior do que x, e aí, voltando aqui no quociente, h é positivo e a fração é negativa, em cima tem que ser negativo. Ou seja, f de x mais h menor do que f de x. Então, olha o que aconteceu. X mais h maior do que x, mas f de x mais h menor que f de x. A ordem foi invertida, o que caracteriza que a função é decrescente em i. Né? Vamos fazer h tendendo a zero pela esquerda para confirmar, né? Dos dois lados tem que acontecer isso, né, para eu garantir esse resultado. Então, se o h é menor que zero, x mais h é menor do que x, e aí o que a gente pode concluir, né, das f's aqui? Como o h é negativo, a gente está supondo que esse quociente é negativo, então em cima tem que ser positivo. Ou seja, f de x mais h maior do que f de x. Então, observem que a ordem também foi invertida, o que caracteriza que f é decrescente no intervalo i, caso a derivada primeira seja negativa nesse intervalo. Então, o que a gente mostrou com essas contas? É o que a gente chama de teste do crescimento ou decrescimento de uma função f de x. O que a gente viu? A gente viu que aonde a derivada primeira é positiva, a função f era crescente. E aonde a derivada primeira era negativa, a função f era decrescente. Tá? Então, esse que é o chamado teste do crescimento, e é dessa maneira que a derivada primeira nos dá informação sobre o crescimento ou decrescimento de uma função. É através do seu estudo de sinal. Então, a gente tem que derivar, né, a função f de x e se perguntar aonde a f' é positiva e aonde a f' é negativa. Aonde a f' for positiva, nos intervalos onde a f' for positiva, a função f vai ser crescente.
e nos intervalos aonde a f' for negativa, a função f de x vai ser decrescente, tá? Então agora é hora da gente fazer alguns exemplos, né, sobre o teste do crescimento e decrescimento. Então vamos fazer agora exemplos sobre o teste de crescimento e decrescimento. Então eu vou começar com exemplos de funções que a gente já analisou, que a gente já viu lá na aula, na videoaula de definição de função crescente e decrescente. Nós mostramos através da definição que, por exemplo, a função identidade é sempre crescente. Então vamos ver isso agora pelo teste que a gente acabou de ver. Então quem que vai me dizer o comportamento dessa função? Derivada sobre crescimento e decrescimento, né? A derivada primeira. Então qual a derivada de x? É 1. Aí o que eu tenho que fazer? Estudar o sinal dessa derivada. 1 é obviamente maior que zero para todo x, então eu sei que a derivada primeira é sempre positiva, o que me garante que a função f, pelo teste que a gente acabou de provar, é sempre crescente, como a gente tinha visto lá na outra videoaula, tá? Outro exemplo que a gente trabalhou lá foi a função raiz quadrada de x. A gente mostrou também que essa era uma função sempre crescente. Vamos ver pelo teste, que isso também acontece, né? Obviamente. Então, calcula a derivada primeira dessa função. Derivada de raiz quadrada de x é 1 sobre 2 raiz quadrada de x. Né? Observem que raiz quadrada de x está definida só para x maior ou igual a zero, mas ela não é derivável no ponto zero, né? Não posso calcular a derivada de raiz quadrada de x no zero, mas um ponto só não me impede, né, de analisar o crescimento ou decrescimento. Observe que em todos os outros pontos, exceto o zero, a derivada primeira é positiva, porque raiz quadrada de x é positivo, né? Se x é positivo. Então, isso daqui é maior que zero para todo x maior que zero. Ou seja, a derivada primeira é positiva sempre. Exceto no zero, né? Mas de novo, um ponto não vai me fazer diferença aqui, né? Em todo o resto ela é positiva, o que me garante que a função também, né? Essa daqui é sempre crescente. Como a gente também já tinha visto, né? E mostrado pela definição. Outra função que a gente viu que era sempre decrescente, era essa daqui, 1 sobre x, né? Mostramos pela definição, agora vamos mostrar usando o teste. Quem é a derivada de 1 sobre x? Então, derivada de 1 sobre x, né? Pensem que isso aqui é x elevado a menos 1. Então, isso aqui vai ser menos 1 dividido por x2. E qual o estudo de sinal dessa derivada? Observem que menos 1 sobre x2 é sempre positivo. Então, menos 1 sobre x2 vai ser sempre menor que zero, né? Para todo x, aqui diferente de zero, já que essa função aqui não está definida, né? No x igual a zero. Então, a derivada é sempre negativa. O que isso implica? Que a função f é sempre decrescente, ela só decresce. Tá? Então, esses são exemplos que a gente já tinha visto, mas que são funções que são ou só crescentes ou só decrescentes, né? Como pode ser visto pelo teste do crescimento e decrescimento. Vamos pegar uma outra função, que também já é uma velha conhecida nossa, que é a função f de x igual a x2. E vamos analisar o crescimento e decrescimento. Então, eu quero saber onde que essa função cresce e onde que ela decresce. Então, calcula a derivada primeira dessa função, que a gente sabe que é 2x, e estuda o sinal de 2x. Quando é que 2x é positivo? Né? Aqui não vai ser sempre. 2x é positivo só se o x for positivo. Então, se o x for positivo, a derivada primeira é positiva, portanto, a função x2 cresce se x for positivo. Então, aqui x2 é crescente. Né? O teste que a gente viu diz que onde a derivada primeira é positiva, a função cresce. Onde a derivada primeira é negativa, a função decresce. E a gente sabe que 2x vai ser menor que zero se o x for menor que zero. Então, se o x for menor que zero, né, nesse intervalo, x2 é decrescente, ou decresce. Como a gente já sabia, né, aqui a gente conhece já o gráfico dessa função, né, a parábola. Então, a gente sabe que é uma parábola com cavidade voltada para cima. E observem que aqui, né, se o x é menor que zero, por onde eu estou começando, ó, a parábola vem decrescendo, decrescendo, decrescendo. Chegou no x igual a zero, ela começa, né, para x positivo, ela começa a crescer, como a gente acabou de verificar aqui, tá? Então, é uma função que não é nem sempre crescente, nem sempre decrescente, né, mas tem parte crescente e parte decrescente, como a gente pode ver pela derivada, tá? Vamos analisar agora a função exponencial, por exemplo.
que a gente pode dizer sobre o crescimento ou decrescimento dessa função? Ou onde que essa função cresce e onde que ela decresce? Então, o que eu faço para saber isso? Derivo, derivada, peguei exponencial de base E, né? Então, derivada é ela mesma, derivada de E elevado a x é E elevado a x, e aí estudo o sinal dessa derivada. Então, aqui também tá fácil, né? Porque o que a gente sabe? Que E elevado a x é maior que zero sempre, né? Exponencial nunca dá zero nem negativo, exponencial de qualquer base, né? É sempre positivo, é sempre um número positivo. Então, eu garanto aqui que a função, que também é elevado a x, já que aqui a função e a derivada são as mesmas, né? Mas a derivada sendo positiva me garante que a função, que no caso é elevado a x também, é sempre crescente, porque a derivada é sempre positiva. Então, exponencial também é uma função crescente o tempo inteiro. Já que a gente estudou exponencial, vamos analisar o que acontece com o logaritmo. Peguei de base E, então vou pegar log na base E também, tá? Então, e o logaritmo? É sempre crescente? Ou sempre decrescente? Ou hora cresce, hora decresce? Então, vamos analisar. Deriva, qual a derivada do ln de x? 1 sobre x, e estudo o sinal da derivada primeira. Então, qual é o estudo de sinal de 1 sobre x? Então, aqui também é fácil, né? A gente sabe que 1 sobre x vai ser positivo se o x for positivo. E 1 sobre x vai ser negativo se o x for negativo. Mas observe que a gente está estudando a função ln de x. Ln de x está definida só para x maior que zero. Então, me interessa o sinal da derivada aqui só para x maior que zero. E se o x for maior que zero, obviamente que 1 sobre x também é maior do que zero, para todo x maior que zero. Então, a derivada primeira, onde eu estou interessada em estudar, é sempre positiva. Então, me garante que o ln de x é sempre crescente também. Assim como exponencial, né? As duas são funções o tempo inteiro crescentes, tá? Agora vamos analisar a função, uma função trigonométrica, seno de x, por exemplo. O que a gente pode falar, né, do crescimento e decrescimento dessa função? Então, a primeira coisa é que seno de x a gente sabe que é uma função periódica, né, de período 2π. Então, basta eu estudar essa função no intervalo de tamanho 2π. Então, vou pegar um intervalo que começa no zero e termina no 2π. Então, para me falar sobre o crescimento ou decrescimento dela, eu derivo. Derivada do seno de x é cosseno de x. E agora eu vou saber, né? Eu preciso saber quando é que o cosseno de x é positivo e preciso saber quando é que o cosseno de x é negativo. Então, observe que aqui envolve o conhecimento da função cosseno. Então, como a gente está lá de 0 a 2π, então passando aqui para o círculo, né, trigonométrico, o cosseno de x a gente sabe que ele é positivo no primeiro e quarto quadrantes e negativo no segundo e terceiro quadrantes. Então, o cosseno de x, né, deixa eu passar aqui para baixo, o cosseno de x é positivo se somente se o x está no primeiro quadrante, né, então de 0 até π sobre 2, ou no quarto quadrante aqui, de 3π sobre 2 até 2π. Então, o que eu sei nesses intervalos aqui? Que a derivada é positiva, ou seja, o cosseno é positivo. Portanto, nesses intervalos, então aqui, a função seno de x cresce, é crescente, que a derivada dela é positiva nesses intervalos. E onde é que o cosseno de x é negativo? Então, o cosseno de x é negativo, segundo e terceiro quadrantes, ou seja, para x maior que π sobre 2 e menor que 3π sobre 2. Então, nesse intervalo, eu sei que o seno vai decrescer, que a derivada primeira, que é o cosseno, é negativa, tá? Então, esse é o estudo do crescimento da função seno e cosseno aí no intervalo de 0 a 2π. Outra função, vamos pegar por último aqui, como último exemplo, uma função polinomial. Então, vou pegar um polinômio de grau 3, tá? x3 mais 3x2 menos 10, por exemplo. Então, a pergunta é a mesma. Eu quero saber onde que essa função cresce, onde que ela decresce, né? Será que ela só cresce, só decresce, ou hora cresce, hora decresce? Então, calcula a derivada primeira dessa função, que é 3x2 mais 6x.
Então, deu um polinômio de segundo grau, né? Preciso estudar o sinal dessa função. Então, preciso resolver aqui essa inequação quadrática. Só que aqui, né, eu posso colocar o 3x em evidência aqui para ficar mais fácil, né? Por exemplo, né? Então, eu sei que isso é 3x que multiplica x mais 2. E aí eu vejo que, né, a parábola aqui associada a essa derivada é uma parábola com cavidade voltada para cima, com raízes no 0 e no menos 2. Então, aqui é o menos 2, aqui é o 0. Então, estou desenhando o gráfico de f', já que eu sei desenhar, já que, né, aqui deu uma função de grau 2, para ajudar aí no estudo de sinal. Então, cuidado, que esse não é o gráfico de f, é o de f', tá? Então, o que eu sei da f'? Então, esse aqui é o gráfico da f', tá vendo? Uma parábola, raízes no menos 2 e no 0. Então, eu sei que ela é positiva antes do menos 2 e depois do 0, e negativa entre o menos 2 e o 0. Então, o que isso vai acarretar, né, para a função f? Então, eu sei que f de x, que é lá a minha cúbica, né, meu polinômio de grau 3, cresce. Onde que a função cresce? Onde que a derivada primeira é positiva. Então, ela cresce se o x for menor que menos 2 ou x maior que 0. E onde é que f decresce? Ela decresce onde a derivada primeira for negativa. Então, a f vai decrescer se o x estiver entre menos 2 e 0. Então, aqui é o estudo de sinal da derivada primeira, como consequência, né, o estudo do crescimento e decrescimento dessa função f, tá? Então, eu paro por aqui com esses 8 exemplos, né? Nas próximas aulas a gente vai fazer mais, tá?